Olá, terceiro ano! Aqui é a professora Ellen com mais uma aula de arte. Hoje o tema da nossa aula é Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia tem origem da palavra grega que significa terra entre rios. Essa região localiza-se entre os rios Tigre e o rio Eufrates, localizado no Oriente Médio, onde atualmente encontra-se em grande extensão territorial, no país do Iraque. Observe comigo na imagem a devida localização do nosso tema desta aula. Observem que vocês encontrarão aí os dois principais rios. Vocês também têm aí na imagem algumas das principais cidades: Nínive, Assur e Babilônia. Que vocês também precisam saber que esta região recebe em segundo nome, esse nome chama-se Crescente Fértil. Vamos ver então algumas características do porquê que recebe esse segundo nome, Crescente Fértil. Primeiro, porque foi berço das primeiras civilizações que surgiram ou que passaram a ser consideradas civilizações sedentárias, ou seja, passaram a ter moradias fixas. Por que eles passaram a ser sedentários? Passaram a se fixar. Surge daí também o conceito das primeiras civilizações modernas, ou seja, as primeiras aldeias, as primeiras vilas, as primeiras cidades, os primeiros reinos e também os primeiros impérios. Atualmente, essa região Mesopotâmia, ou Crescente Fértil, abrange em grande extensão territorial o Iraque, a Síria e a Turquia. Tem a presença de dois grandes rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios tornaram as terras daquela região férteis, o que facilitará a prática da agricultura. Por isso, a economia dessa região, ou dos povos que habitavam a região, será uma economia agrária baseada na agricultura de subsistência. Até porque a prática lá era, primeiro, você tirar o seu sustento e depois você trocar por aquilo que você achasse necessário. Observem comigo na imagem abaixo, além da Mesopotâmia, nós temos outras civilizações antigas, que consideramos aí o berço da humanidade moderna. No norte da África, vocês encontram o Egito. No continente asiático, vocês encontram a Índia e a China. E todas essas civilizações se formaram nas margens de grandes rios, como no Egito, o rio Nilo, na Índia, o rio Indo, e na China, o rio Amarelo e o rio Azul. E no nosso caso, do tema da nossa aula de hoje, o rio Tigre e o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Características da região. Mesopotâmia significa terra entre rios. Além dos rios que facilitavam a agricultura, o clima, que em geral era quente todo dia, isso prejudicava em algumas partes do território a agricultura, mas não era nas mesmas proporções nas regiões próximas às margens. Por isso, os rios são importantes. As inundações causadas pelas chuvas eram frequentes e fertilizavam o solo. Então, quando ocorriam chuvas, eram poucos períodos de chuva. Esses rios transbordavam e ali, quando abaixavam, se decompunham os humus que facilitavam a fertilização do solo, favorecendo a agricultura. Observem comigo as imagens dos rios Tigres e Eufrates. Esses dois rios importantíssimos para os povos da Mesopotâmia.
E como era baseada a vida econômica na Mesopotâmia? Era baseado no sistema de agricultura, no sistema de irrigação de canais, pois na maioria das civilizações se fixaram às margens dos rios. E nas regiões afastadas dos rios, como ficavam? As pessoas não tinham água, não tinham rio, as terras eram inférteis, então eles passaram a construir canais de irrigação, levando águas dos rios para onde não existiam. E ali, sua economia passaria a ser baseada na agricultura. Os principais produtos que eram cultivados eram o quê? A cevada, o milho, lentilha, o trigo, e eles tinham grande importância. As terras pertenciam ao governo. Ninguém era dono das suas próprias terras. Eles viviam em um sistema de sustentabilidade. Primeiro para o seu próprio sustento e depois era a base de troca. Sociedade. Patesi, uma espécie de rei que tinha poderes religiosos e políticos, era o representante dos deuses da terra. Tinha os sacerdotes, que eram os primeiros responsáveis pela administração e dos templos religiosos. Os guerreiros eram responsáveis por formar os grupos de guerra. Escravos e camponeses eram grupos de trabalhadores que produziam para as cidades. Então vamos observar aqui a pirâmide da estrutura social. Primeiro era o rei, era o patesi. Em segundo, os sacerdotes, que eram altos funcionários do palácio, guerreiros, comerciantes. Em terceiro, camponeses e os artesãos. E por último, os escravos. Política. Era a base do cidade-estado. Possuíam independência política, religiosa e econômica. Então, cada cidade tinha o seu patesi, sem nenhuma interferência direta de outra cidade-estado. Cada cidade escolhia seus próprios deuses, cada cidade escolhia sua atividade econômica, comércio, agricultura, pastoreiro. E tinha os principais reinos da Mesopotâmia: os sumérios, os acádios, os babilônicos, os assírios, os caldeus. Coloquei 5 aqui para vocês, os principais reinos da Mesopotâmia. Então, esses povos possuíam características comuns. No geral, eram povos que acreditavam em vários deuses e ligados à natureza. Então, eles eram naturalistas. Ou na sua religião, que acreditavam que um deus era o deus do sol, o outro deus da lua, o outro da agricultura, e assim por diante. No que se refere à política, tinha uma forma de organização baseada na centralização do poder. Como a figura do rei recebia o nome de patesi, onde apenas uma pessoa, ou imperador ou rei, comandava em tudo. A economia desses povos era baseada na agricultura, no comércio nômade. Assistem agora o vídeo a seguir sobre mais um pouquinho sobre a arte mesopotâmica. Bons estudos! A arte mesopotâmica. Na Mesopotâmia desenvolveram-se muitas civilizações, entre as quais destacam-se a sumeriana, a babilônica, a persa e a assíria. Na arquitetura encontramos o tijolo cru e cozido. Os sumérios construíram templos, palácios e zigurates, que são construções com torres em andares. A escrita dessa época recebe o nome de escrita cuneiforme.
E os primeiros documentos escritos da Mesopotâmia são as tábuas pictográficas de Uruk. Na música, todos os povos da Mesopotâmia possuíam instrumentos de corda, sopro e percussão. Tocavam e cantavam em conjunto em cerimônias festivas, guerreiras e fúnebres. A escultura aparece como complemento da arquitetura, sendo muito usados os baixos relevos. A cerâmica apresenta tijolos cozidos, objetos domésticos e também tijolos vitrificados. Esses tijolos vitrificados são policromados e a pintura começa a aparecer sob a forma de afresco.